Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos continuando a leitura do livro do céu, capítulo 57. Para você que está nos ouvindo, peço por gentileza que se inscreva em nosso canal, compartilha e dá o seu like aí para nós. Muito obrigada. Capítulo 57, 5 de setembro de 1922. Quem vive na vontade de Deus deve encerrar em si mesmo toda a criação. Meu sempre adorável Jesus continua a fazer-se ver com o seu coração trespassado e barbado ao máximo. Parecia que todas as penas das criaturas eram infligidas naquele coração, já que não só os pecados ferem aquele coração, mas também os sentimentos que se ocasiona a mesma criatura ao não corresponder à graça. Mas como ferem a um coração que ama, ferindo aquele coração era tanto o amor que buscava transformar as mesmas ofensas em graças e bênçãos. Ó bondade de Jesus! É o único que pode dar-se a vanglória de que ama de verdade e em forma incrível as criaturas. Por isso também as penas de cada uma o transpassavam, mas eram tantas as ofensas que mudavam em raios as mesmas graças que partiam daquele coração santíssimo. Por isso me disse: minha filha, como se tornou insuportável o homem. Minhas graças se lhe mudam em castigos e se encaminha a uma revolução geral, assim que ele mesmo maquina sua destruição. Chegou a tanto que merece que o castigue. E enquanto dizia isto, fazia ver males por toda parte, cidades derrubadas e males de novo gênero. Depois voltou novamente, cansado, pedindo-me ajuda em suas penas, e soprando-me de novo, a parte do coração me participava. Poderia dizer, a sombra de suas penas. Porém, apesar de serem sombras, se não estivesse ele junto a mim para dar-me ajuda, não teria podido resistir. Que será das penas daquele Santíssimo Coração? Depois, acalmando-se, disse-me: filha primogênita de minha vontade, assim como a minha vontade encerra tudo, agora dando-te por vida o meu querer, quero encerrar também tudo em ti. Recorda que há meses fixei em ti uma roda de sol, e com um diâmetro te medi tudo, e outra roda desceu do céu, que fixando-a em ti, deixava tantos fios de luz. E estes estavam fixados na Santíssima Trindade. E deixando tudo aberto entre ti e nós, deixei-te então, sem te dar nenhuma explicação do meu trabalho. Agora, depois de ter trabalhado tanto em você durante todo este tempo transcorrido, e devendo cumprir meu trabalho, quero te dar a explicação, a fim de que o selo de mim e de seu querer, formando um só, dê cumprimento à missão a qual te chamei. Então a roda de luz que primeiro fixei em ti era toda a criação, saída da divindade todo o amor.
luz e beleza. O diâmetro com o qual te medi era para ver tuas disposições e as que te faltavam, e poder colocá-las para poder fixar bem esta roda e colocá-la ao seguro. A segunda roda era a divindade que descia em ti, estabelecida, o que tinha criado no império. Fixava-o em ti para pôr em justas relações o que a criação lhe devia. Agora deves saber que a criação a encerrei e confirmei em ti. O que foi feito no céu, quero que tenha vida na terra, mas na mesma vontade nossa, que subindo a nós nos leve todo o amor, plena de luz e bela como a tiramos. Eis porque marquei em ti todas as mortes, as penas de cada uma e de todas as criaturas juntas, para poder encontrar em ti toda a criação, e permanecendo o céu aberto entre ti e nós, nos conduzirás a nosso regaço, como parida por ti, isto é, como parto que a nossa vontade fez em ti, e tu a reconduzes aos nossos pés, dando-a à luz do nosso colo, no nosso colo. São nossos direitos que reclamamos. Não queremos outra coisa senão que volte a nós o que de nós saiu. É verdade que só a nossa vontade obrante, com o seu poder em uma alma, como fez no vazio quando fizemos sair a criação, poderá nos dar novamente nossos direitos e nos fazer sorrir, pondo a nossos pés, como triunfo, a toda a criação. Mas queremos usar esta potência para fazer com que não fiquemos desiludidos na obra da criação, e nosso amor triunfe principalmente, tomando de uma o que todos deveriam nos dar. Agora fixamos tudo em ti. Depois sairão as outras pequenas partes, que, amando viver deste modo em nosso querer, nos levarão ao nosso regaço. Que em 10, que em 20, que em 100, nossos direitos da criação, sucederá a ti como a uma árvore que, lançando profundas raízes em nossa vontade, estas raízes farão germinar outras árvores, que formarão coroa à árvore, produzirão seus frutos. O verdadeiro bem jamais fica isolado, e sendo minha vontade o bem maior, sua fecundidade será imensa. Por isso, ânimo, seja atenta a tudo. É verdade que nosso querer fará tudo, mas o fio do seu mas o fio do seu deve correr junto e estender-se no céu, na terra e a tudo, para nos fazer cumprir o que queremos fazer em ti. Capítulo 58, 9 de setembro de 1922. Deus, ao criar o homem, formava um reino para si. O contentamento de Jesus, quando vê em uma criatura não só a imagem de sua humanidade, mas tudo o que a sua divindade operou nela. O meu sempre doce Jesus continua falando de seu santíssimo querer e fazendo ver o seu coração aberto, do qual saíam tantos rios de luz que feriam todas as criaturas, a qual, formando uma rede de luz, atropelava tudo. E tomando a palavra, me disse: Minha filha, ao criar o primeiro homem, dava início à criação do gênero humano. E depois de que formei o corpo, com o meu alento onipotente, infundi-lhe a alma, e com outro alento meu, poderia dizer, infundi-me a mim mesmo no fundo do homem para governá-lo, dominá-lo e guardá-lo. Assim que aquele homem formava um reino para mim, no qual eu, como rei, devia estender meus confins. Minha alegria foi no máximo ao ver neste homem a geração de tantos outros seres, quase interminável, que me devia dotar de tantos outros reinos, por quantas criaturas deviam sair à luz, nos quais eu devia reinar e ampliar neles meus confins divinos, e todo o bem dos quais outros reinos devia redundar em glória e honra do primeiro reino, que devia ser a cabeça e o primeiro ato da criação. Mas, ao subtrair-se do meu querer, do meu reino, o seu acabou. E não só isso, mas pisou-me, e em meu lugar pôs-se a reinar, idolatrando-se
e formando o reino dos seus vícios, das misérias, das desgraças. A minha alegria morreu ao nascer e transformou-se em dor. Olha, todo o mal não foi outra coisa senão subtrair-se da minha vontade. Mas o nosso amor não se deteve, não quis ser o Deus isolado, não. E por isso quis descer do céu, tomando uma humanidade similar ao primeiro homem. Encerrei nela toda a criação. Voltei a unir a vontade humana desta humanidade à vontade divina, a fim de que esta vontade humana, abraçada toda a criação, e todos os seus atos, nesta vontade divina, os levasse a meu trono como triunfadora de todos os atos humanos trocados por ela e em atos de vontade divina. Com isso, a vontade humana tomava posse da vontade divina e a divina da humana. A uma dominava sobre a uma outra, porque quando um ser forma uma só coisa com o outro ser, se é dono, um naturalmente se torna dono do outro. Tinha sido esta a minha única razão pela qual ordenei ao homem que se abstivesse do fruto proibido por mim. Queria um ato de sacrifício de sua vontade na minha, a fim de que, por este sacrifício, amarrando novamente a sua vontade na minha, pudesse tomar posse da minha vontade e eu da sua, e as duas reinar com a mesma potência, sabedoria e bondade. Não o queria ao contrário em nada de mim. Era meu parto, era meu filho. E que pai não ama que seu filho seja rico e feliz como ele? Muito mais eu, Pai celestial, e que nada perdia em tornar este meu filho rico, feliz e reinante ao meu lado. Então, tendo o homem rompido a sua vontade com a minha, meu amor não ficou quieto, elevou mais alto suas chamas, e a qualquer custo quis produzir outro eu. E para isso escolhi a minha humanidade, a qual, sacrificando-se em tudo a minha vontade, tomava posse de meu querer, fazendo-me cumprir nela a finalidade da criação do homem. Porque eu tenho costume de cumprir meus maiores empreendimentos com um só, e depois as difundo. Não só um homem se arruinou, todos os meus desígnios, é só a minha humanidade devia refazer-se desta ruína, e a potência do meu querer, encerrando nela toda a criação, devia fazer-me restituir os amores, os beijos, as carícias que o primeiro homem não feiçosamente tinha rejeitado. Tão feiçosamente tinha rejeitado. O meu amor, tirando as vestes, poderia dizer de dor e de luto, vestiu-se de festa e, como triunfador, deu-se aos maiores excessos e loucuras de amor. Então, quando eu quero fazer uma obra com uma criatura, eu começo sempre o tu por tu, como se nenhuma outra existisse, e depois a agrando a tanto de encher o céu e a terra. Agora, minha filha, o meu amor quer produzir de novo. Enquanto dá em excessos, sai fora fazendo trégua. Quer dar novos partos. E o que fez em minha humanidade, encerrando toda a criação, para poder dar ao Pai tudo o que dela queria, e fazer descer tudo para o proveito de todas as criaturas. Agora, unindo a tua vontade com a minha, quero encerrar em ti toda a criação e fazendo-te tomar posse do meu querer, quero ver repetir em ti os meus atos, o meu amor, as minhas penas. Quero o meu refletor na terra, que ao olhá-lo vejo a criação que criei no céu e que encerrou a minha humanidade dentro de ti, como dentro de um espelho. E eu, vendo-me nela, a reconheço em ti. Entre você e eu estaremos em reflexos contínuos. Eu a farei refletir em você e você em mim. Eu do céu e você da terra. Então o meu amor estará contente quando vir em uma criatura não só a imagem de minha humanidade, mas tudo o que operou minha divindade nela. Por isso seja atenta e siga o meu querer.
Capítulo 59. 11 de setembro de 1922. A finalidade primária de tudo o que Deus fez na criação e redenção, que é a criatura viva no divino querer. Só no divino querer há verdadeiro repouso. Continuando o meu habitual estado, abandonava-me toda no querer divino, do meu doce Jesus, e sentindo necessidade de descansar, dizia entre mim: também o meu sono na tua vontade. Não quero outra coisa senão tomar o verdadeiro repouso nos braços do teu querer. E Jesus: filha, estende sobre todas as criaturas teu repouso, como um manto para cobri-las a todas. Porque só em meu querer há verdadeiro repouso. E como ele envolve tudo, repousando em minha vontade, te estenderá sobre todos, para conseguir a todos o verdadeiro repouso. Como é belo ver uma criatura nossa repousar nos braços de nossa vontade. Mas para encontrar verdadeiro repouso, é necessário que ponha em caminho todos os seus atos, suas palavras, seu amor, seus desejos, etc., em nosso querer, a fim de que, conforme tomem o seu lugar nele, assim recebam descanso, e eu repousarei sobre eles. Todas as obras só dão repouso quando já estão cumpridas, mas, se não estão cumpridas, dão sempre uma preocupação, uma tarefa que torna inquieto o verdadeiro repouso. Agora, o cumprimento da obra da criação era o que o homem cumprisse em toda a nossa vontade. Ela devia ser a vida, o alimento, a coroa da criatura, e como isto não se realiza ainda, a obra da criação não está cumprida. E nem eu posso repousar nela, nem ela em mim. Me dá sempre o que fazer. E eu desejo este cumprimento e repouso, por isso amo, e quero tanto que se conheça o modo de viver em meu querer. Jamais poderei dizer que a obra da criação e da redenção estão cumpridas se não tiver todos os atos da criatura, que como leito se estendem em meu querer para me dar repouso. E eu, que belo repouso não lhe darei ao vê-la voltar sobre as asas da nossa vontade, com o selo do cumprimento da criação? Meu seio será seu leito. Por isso não há nada que tenha feito que não tivesse por primeira finalidade que o homem tomasse posse do meu querer e eu do seu. Na criação foi esta a finalidade primária. Na redenção, o mesmo. Os sacramentos instituídos, as tantas graças feitas aos meus santos, foram sementes, meios para fazer chegar a esta posse do meu querer. Por isso, não transgrides nada do que quero sobre a minha vontade, seja com a escrita, seja com a palavra, seja com as obras. Só pelos tantos preparativos que a precederam, podes conhecer que a coisa maior, a mais importante e a que mais me interessa é o viver em meu querer. Quer saber onde esta semente do meu querer foi plantada? Em minha humanidade. Nela germinou, nasceu e cresceu, assim que em minhas chagas, em meu sangue, vê-se esta semente que quer transplantar-se na criatura, para que ela tome posse da minha vontade e eu da sua, a fim de que a obra da criação regresse ao princípio como saiu, não só por meio da humanidade, mas também através da mesma criatura. Serão poucas ainda que fosse uma só, e não foi um só aquele que, subtraindo-se do meu querer, desadornou, rompeu meus planos, destruiu a finalidade da criação. Assim, uma só pode adorná-la e realizá-la em sua finalidade. Mas minhas obras não ficam jamais isoladas. Assim terei o exército das almas que viverão em meu querer, e nelas terei a criação reintegrada, toda bela e formosa, como saiu de minhas mãos. De outra maneira, não teria tanto interesse de fazê-la conhecer. Capítulo 60. 15 de setembro de 1922. Desejo de Jesus de que se conheça o divino querer obrante na criatura. Seguia fazendo copiar de meus escritos o que Jesus me havia dito sobre as virtudes.
Sentia por isso tal repugnância que me sentia morrer e dizia entre mim: aos demais se faz inventário de suas coisas depois de sua morte. Só a mim me toca a dura sorte de fazê-lo eu mesma, estando ainda em vida. Ah, Senhor, me dê a força para fazer o sacrifício. Depois o confessor me fez saber o modo como seguirão para fazê-los sair. Ó Deus, que pena! Sentia-me amarga até a medula dos ossos. Então o bendito Jesus, ao vir, vendo-me tão amarga, me disse: minha filha, que tens? Por que te afliges tanto? É a minha glória, minha honra, que o requerem, e tu deverias estar por isso contente. Acha que são as criaturas que o querem, que dispõem e quem te ordena? Não, não, sou eu, que movo tudo, que as empurro, que as ilumino, e muitas vezes não sou escutado. De outra maneira, se dariam mais pressa e teriam mais interesse. E eu me vejo obrigado a empurrá-las mais forte para fazer que o meu querer se cumpra. Você gostaria de esperar até depois de sua morte, mas o meu querer não quer esperar. E além disso, é verdade que você tem a conexão, o enxerto com a minha vontade, mas aqui se trata não de você, mas de mim. Se trata de fazer conhecer os efeitos, os bens, o valor que contém o meu querer obrante na criatura quando ela vive nele. E ainda, se não queres interessar-te, tu que conheces quanto me interessa e como anseio ardentemente que os efeitos do meu querer sejam conhecidos, e por isso me virá a completa glória da criação e o cumprimento da mesma redenção. Ó, quantos efeitos estão ainda suspensos, tanto da criação como da redenção, porque o meu querer não é conhecido e não tem seu verdadeiro reino na criatura. E não reinando, a vontade humana fica sempre escrava de si mesma. Então, crê você que se interessarão os demais depois de sua morte? Ó, quantas coisas que manifestei às almas estão sepultadas por falta de alguém que se interesse em minhas obras. Mas se eu tolerei nas outras, nesta da minha vontade não o tolerarei. Darei tanta graça a quem se puser à obra que não poderá resistir-me. Mas a parte mais importante e essencial, quero a de ti. Capítulo 61. 20 de setembro de 1922. A alma que vive na divina vontade deve ser um complexo de todos os bens e deve fazer sair de si amor, santidade e glória para Deus, o duplo ofício. Estava a dizer ao meu sempre amável Jesus: ah, faz, meu amor, que todo o meu ser não saia mais do que amor, louvores, reparações, bênçãos para ti. Agora, enquanto isso eu dizia, o bendito Jesus veio, e eu me via a todos os olhos. Não havia parte de mim na qual não se visse um olho, e de cada um deles saía um raio de luz que faria a pessoa de nosso Senhor, que feria a pessoa de nosso Senhor, e me disse: minha filha, é doloroso para mim e para ti, que de ti não saia outra coisa que amor, santidade, glória, tudo para mim. De outra maneira, degradaria minha vontade de fazer viver nela a uma alma que não fosse um complexo completo de todos os bens dos quais superabunda minha vontade. E se a alma não tivesse os germes de todos os bens, não poderia receber os bens que a minha vontade contém. E se jamais tivesse algum germe ruim, seria uma intrusa, sem nobreza nem decoro. Portanto, ela mesma se envergonharia saindo, não tomaria gosto e contente, sendo nela coisas estranhas a meu querer. Por isso te marquei até os gostos de teu sangue, teus ossos, tuas batidas do coração. São estes olhos de luz para fazer que nada saia de ti que não seja santo e que não seja dirigido a mim. Depois me transportou para fora de mim mesma, fazendo-me ver tudo revolto, e como estão maquinando outras guerras e revoluções. E Jesus fazia de tudo para afastá-los disto, mas, vendo sua obstinação, se retirava deles. Meu Deus, que tristes tempos!
Eu creio que nunca o homem tinha chegado a este excesso de perfídia, de querer a destruição do próprio ser. Então eu estava com medo de que o meu doce Jesus não viesse. Muito mais porque sentia que meus sofrimentos tinham diminuído e estavam como adormecidos. Por isso, dizia entre mim: se é verdade o que vi, segundo as outras vezes, para dar curso à justiça, talvez não virá e não me fará tomar parte em suas penas. E Jesus, regressando, vendo-me muito oprimida, disse-me: minha filha, não temas. Não te lembras que ocupas duplo ofício de uma vítima e do outro ofício maior de viver no meu querer para dar-me de novo a glória completa de toda a criação? Então, se você não estiver em um ofício junto comigo, eu vou ter você no outro ofício. No máximo, pode haver uma pausa de penas em relação ao ofício de vítima. Por isso, não tenha medo e acalme-se. Capítulo 62. 24 de setembro de 1922. Todo o mal do homem está em ter perdido o germe da divina vontade. A divina vontade, veste da alma. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu doce Jesus fazia-se ver despido, que tremia de frio e dizendo-me: minha filha, cobre-me e cala-me, que tenho frio. Olha, a criatura com o pecado se despojou de todos os bens, e eu quis lhe formar uma vestidura mais bela, tecendo-a com minhas obras, adornando-a com meu sangue e enfeitando-a com minhas chagas. Mas qual não é a minha dor ao ver que me rechaça esta vestidura tão bela, contentando-se em permanecer nua, e eu me sinto despido nelas e sinto seu frio. Por isso me veste, por isso veste-me, porque tenho necessidade disso. E eu, como poderia te vestir, Senhor? Eu não tenho nada. E ele, sim, poderás vestir-me. Tens toda a minha vontade em teu poder. Guarda-a em ti, e logo a farás sair, e me farás a mais bela vestidura, uma vestidura de céu e divina. Ó, como ficarei aquecido e te vestirei com o vestido da minha vontade, para que possamos ficar vestidos com a mesma veste. Por isso a quero de ti, para que as possas dar com justiça. Se tu me vestes, é justo que eu te vista para te dar a correspondência do que fizeste por mim. Todo o mal que no homem, todo o mal no homem, é que perdeu o germe da minha vontade. Por isso não faz outra coisa que cobrir-se com os maiores delitos que o degradam e o fazem agir como louco. Oh, quantas loucuras estão para cometer! Justa pena, porque querem ter por Deus o próprio eu. Capítulo 63. 27 de setembro de 1922. Lamentações. Amor de Jesus. Sentia-me amarga no máximo pela privação do meu doce Jesus, e era tanta a pena que chegava a dizer desatinos, até lhe dizer que não me amava, que não me queria, e que eu o amava mais a ele. É verdade que meu amor é pequeno, apenas uma sombra, uma gotinha, um pequeno centésimo, mas é porque o meu ser assim está feito, estreito, pequeno, mas ainda que pequeno, tudo é para amá-lo. Mas quem pode dizer todos os desatinos que eu dizia? Era o delírio da febre que produzia sua privação, de que fazia dizer essas loucuras. Então, depois de muito esperar, meu doce Jesus veio e me disse: minha filha, quero ver se você ama mais. E enquanto isso dizia, a pessoa de Jesus se multiplicava. Assim que via Jesus à direita, Jesus à esquerda, Jesus no coração, não havia parte de mim ou lugar onde não havia Jesus. E todos juntos diziam: te amo, mas isto era nada. Contendo Jesus o poder criador, tudo o que foi criado repetia junto: amo-te. Céu e terra, aviadores e bem-aventurados, todos juntos em coro, como se fosse um só eco, repetiam: amo-te, com o amor com que Jesus te ama. Eu fiquei confusa diante de tanto amor.
E Jesus acrescentou: Dize, repete que tu me amas mais. Multiplica-te tu para me dares tanto amor, por quanto eu te dou. E eu, meu Jesus, perdoa-me. Eu não sei multiplicar-me, não possuo a potência criadora, portanto não tenho nada em meu poder. Como posso dar-te tanto amor? Como me das tu? Sei também que meu amor é uma sombra em comparação ao seu, mas a dor da sua privação me faz delirar e me faz dizer loucuras. Por isso não me deixe mais sozinha sem ti, se não quiser que diga disparates. E Jesus me interrompeu e acrescentou: Ah, minha filha, se tu sabes em que conflito me encontro, meu amor me empurra, chega até a fazer violência para me fazer vir. Minha justiça quase me proíbe, porque o homem está por chegar aos excessos do mal e não merece a misericórdia que sobre eles corre quando venho e te compartilho minhas penas, que eles mesmos me afligem. Deve saber que os governantes das nações estão tramando como destruir os povos e maquinar desgraças para a minha igreja, e para obter o que se propõe, servir-se da ajuda de potências estrangeiras. O momento em que se encontra o mundo é terrível, por isso roga e tem paciência. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.